Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que todo mundo esteja bem, que vocês estejam em casa, estejam conseguindo estudar. Eu só quero aproveitar e dar 2 avisozinhos para vocês. Primeiro é sobre a nossa avaliação agora semana que vem. Fiquem tranquilos. Eu andei pensando muito sobre isso e aí eu pensei o seguinte. Eu vou fazer a seguinte coisa. Quem fez o trabalho vai responder 2 perguntas da prova. Quem não fez o trabalho responde todas. Então eu devo fazer umas 4 ou 5 perguntas. E aí, quem não fez o trabalho tem uma chance de conseguir ganhar os pontos. Porque o trabalho é valendo 6 pontos e você não tendo feito por algum motivo, que eu acho até que pode ter acontecido alguma coisa. A gente está numa época muito complicada, muito difícil, e realmente pode ter surgido alguma coisa, ou pode simplesmente dizer que você não teve cabeça. Eu acredito realmente. E você não ter conseguido fazer o trabalho. Então, vamos fazer dessa forma. E aí eu vou colocar na semana que vem as perguntas. Vocês devem ter uns 5 dias para responder. Não vai ser muitos dias necessário, porque vão ser perguntas mais fáceis, vai ser uma prova mais simples. Vocês vão poder responder. E aí, quem fez o trabalho, escolhe 2 perguntas, responde, resolvida a vida. E quem não fez o trabalho, responde todas. E aí fica valendo a prova só, sem trabalho. Tá bom, pessoal? E aí eu vou corrigir o trabalho, vou corrigir junto com a prova. Quem fez os 2, vou corrigir os 2 e vou dar uma nota só e vou mandar uns comentários pra vocês, tá? E eu só vou pedir paciência pra vocês, porque como é uma época que tem muita coisa pra ler, são 9 turmas, todo mundo com prova discursiva, coisa pra gente pensar, responsabilidade, tentar entender o que o aluno quis dizer. Eu sei que todo mundo fica ansioso pra saber a nota, mas eu peço para vocês um pouquinho de paciência para que eu possa conseguir pensar, fechar, organizar e entender e conseguir fazer a melhor avaliação possível para vocês, tá bom? E eu tento ser rápida, vocês sabem que eu não fico enrolando muito, sempre que eu consigo corrigir logo, até porque eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu consigo corrigir, eu corrijo logo, tá? Outro aviso que eu quero dar pra vocês é o seguinte: se por acaso a gente fizer a prova semana que vem, isso não quer dizer que eu não vou parar de colocar aula pra vocês lá, não. Surgindo alguma coisa que eu acho que não ficou clara, que eu poderia ter falado melhor, algum assunto novo, alguma polêmica, alguma coisa nova que possa ter surgido, eu vou continuar com o canal lá no YouTube. Quem está inscrito vai continuar recebendo notificação. Eu acredito que a gente vai conseguir fechar as disciplinas até o final do período, fechar as aulas com todos os tópicos, tendo pelo menos um vídeo sobre eles, tá? Mas se por acaso a gente fizer NPC, não quer dizer que depois de NPC eu não venha colocar mais algum vídeo que vai valer pra quê? Pra prova? Se você já passou, não, mas vai valer pra tua vida. Vai valer pra prova da OAB, né? Vai valer para um concurso público, vale pra tua vida, né? Direito é pra isso, vale pra sempre. A gente tem que saber pra sempre, não é só pra fazer prova, tá? Então, nós vamos falar sobre o adimplemento das obrigações. Eu acho que eu já até comecei a falar sobre esse assunto, e que o adimplemento é o grande momento, o grande ápice e o grande motivo pelo qual as pessoas criaram essa obrigação, né? Elas estão ligadas, se ligaram, né? Se colocaram na posição de devedor e de credor exatamente porque elas queriam o cumprimento dessa obrigação. Ou não, no caso, da obrigação de não fazer, né? E aí, o pagamento é a grande culminância, é o grande momento em que você vai ver satisfeita a prestação. Bom, o pagamento, então, é uma execução voluntária, né? Que o devedor realiza a prestação tal qual ela é devida ao credor, né? Conforme foi combinado. E aí ele vai fazer o pagamento no tempo, na forma e no lugar previsto no título. Isso é muito importante. Então a gente fala uma frase que vocês vão falar o resto da vida, que é: quem paga mal paga 2 vezes. O pagamento ele precisa ser feito da forma correta para que eu não venha a ser obrigado a pagar mais de uma vez. Além disso, eu preciso também guardar a prova do pagamento. Quem tem que fazer a prova do pagamento é quem pagou. Muitas vezes as pessoas ficam achando que quem tem que provar que recebeu é o credor. Não, não é não. Quem tem que provar que pagou é o devedor, porque a liberdade é dele. Porque quando ocorre o pagamento, o devedor se torna livre. Ele está livre, é como se ele tivesse recebido uma carta de alforria. E o recibo de quitação, o documento em que fica comprovado o cumprimento da prestação, é que demonstra que ele está livre. E que ele não tem mais que se obrigar, ele não é mais devedor naquela obrigação. Ele é uma pessoa livre agora. E isso ele tem que guardar.
E aí, dependendo dos prazos prescricionais, vai depender do tipo de obrigação, 3 anos, 2 anos, 5 anos, ou até um pouquinho mais, tá? Bom, primeiro a gente tem que ver, quando vai fazer o pagamento, é quem foi que fez o pagamento, tá? O credor, que recebeu, se ele podia receber, se ele era o credor, e aí tem que ver também com as questões referentes à capacidade, tanto do devedor quanto do credor. Se eu tenho um devedor incapaz ou um credor incapaz, eles têm que estar assistidos ou representados, porque eles é que vão dar liberação e dizer, cumprida a obrigação. Se ele, e para a vontade dele valer e ter o peso de dizer, você está livre da obrigação, ele tem que ser capaz. E se ele não for capaz, vai agir com ele junto o assistente ou em nome dele o representante. Beleza, pessoal? Tá? Onde se paga diz respeito ao local de cobrança. E aí você tem até que ter cuidado, por exemplo, que é uma coisa muito do nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando você compra numa Renner da vida, você tem que pagar na Renner. Ela fala, você pode pagar na Renner ou no banco. E sendo na Renner, como ela tem a faculdade de pagar na Renner, não tem negócio de final de semana não, porque o shopping, antigamente, né, abria sempre, então antes da pandemia você podia, inclusive dívidas que venciam no final de semana não tinham prazo prorrogado, vencia no final de semana, tinha que ser pago. E aí com relação ao prazo de vencimento, a data, né, e os prazos para pagamento, caso contrário, você vai incorrer num assunto que vai ser um dos nossos assuntos das próximas aulas, que são as consequências da mora, ou seja, do inadimplemento, ou seja, do não cumprimento da obrigação no prazo correto. E o que eu estou pagando, né? Se eu estou pagando completamente, parcialmente, da forma correta, devida, como havia se comprometido. O artigo 304 e seguintes vai trazer para a gente de quem deve pagar. Então, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conduzentes à exoneração do devedor. Direito igual cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome à conta do devedor, salvo oposição deste. Então, nós temos as hipóteses de assunção de dívida, nós temos hipóteses de cessão de dívida, em que poderia haver a possibilidade de, além do próprio devedor, outras pessoas terem essa dívida paga. Não é tão comum, mas é possível, a lei autoriza. E aí o artigo 305 vai falar da hipótese do terceiro não interessado que paga a dívida em seu nome, tem direito a reembolsar-se do que pagou, mas não se subroga nos direitos do credor, porque a dívida ela se extingue, porque a subrogação transmite. E nesse caso, se ele fez o pagamento extingue a obrigação. Então, extinto a obrigação, ele não se subroga. Ele, na verdade, tem o direito de ser reembolsado por ter pago uma dívida que não é sua. E cobrar este valor do devedor originário da obrigação anterior, né? E que agora ele se torna devedor dele e ele se torna credor. Daqueles a quem se deve pagar, ou seja, ao credor. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, tanto quanto reverter em seu proveito. Então, primeira coisa, cuidado na hora de pagar e ver se realmente eu estou pagando no que foi autorizado pelo devedor, ou ele mesmo, ou a quem ele autorizou o recebimento. O 309 vai dizer, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Então, o 309 vai trazer pra gente, o pagamento feito de boa-fé, e aí é num processo, numa ação, você vai ter que provar que estava de boa-fé ao credor putativo, é válido. Provado depois que ele não era o credor. E aí você vai ter que registrar a ocorrência de delegacia, entrar com processo para exigir que a outra parte reconheça que você pagou a dívida, tendo pago, na verdade, para uma outra pessoa que não era ela. Aí já viu, é um processo. O objeto da prova do pagamento. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, notem.
se eu vou fazer o pagamento, eu devo X, eu pago X. O devedor, ele só vai conseguir liberdade se ele entrega exatamente isso. É possível que ele faça um acordo e entregar, olha, não é possível entregar X porque X não existe mais. Posso te dar Y? Y é mais valioso, é melhor. Se o credor concordar, beleza, resolvido o problema, resolvida a obrigação. Se ele não concordar, não é cumprida a obrigação. Tá? Agora, é possível, de alguma forma, o devedor, inclusive, entrar com as ações necessárias para que ele se livre da obrigação, mostrando que é impossível o seu cumprimento, que é excessivamente oneroso o seu cumprimento, outras questões que envolvem a questão da impossibilidade dele de adimplir a obrigação, tá? O 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o devedor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por parte, se assim não ajustou. Então, outra coisa. Se era à vista, é à vista. Parcelado, parcelado. E a parcela é X, é X. Então, é aquilo que foi pactuado. Se por qualquer motivo as partes desejam modificar o pactuado, elas deverão fazer uma alteração contratual. Se não for possível uma alteração contratual, essas mudanças conseguem ser feitas em juízo. E o juiz aí poderia autorizar um parcelamento, até mesmo contra a vontade de um credor, mas apenas judicialmente, tá? Outro ponto importante para a gente ver. 319. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Então, o devedor, ele tem todo o direito de receber um documento que comprova a sua quitação. E claro que ele tem direito a manter consigo o pagamento e dizer, eu só lhe entrego quando você trouxer a documentação hábil para comprovar esse pagamento, seja um recibo. Porque muitas vezes você não dar a quitação vai fazer com que ele pague mal e pague duas vezes. Então ele tem todo o direito de reter o pagamento até receber a devida quitação, tá? Lugar do pagamento. E aí não é porque eu não estou lendo que eles não são importantes. Depois vocês podem ler e leiam todos os artigos, que é só realmente leitura, eles são artigos tranquilos de lerem. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem escrever lá no Google Sala de Aula ou aqui, que a gente depois explica para vocês. 327. Efetuar o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Então, o que ele faz? Você pode pagar no banco ou na loja, o credor que escolhe, o devedor é que escolhe. Agora, mas quem te deu essa possibilidade foi o próprio credor, tá? Agora, o credor pode falar, olha, só pode ser pago em loja, só pode ser pago em banco, só pode ser pago em tal local. É possível que seja feito isso. Ele determinou, está pactuado, e é assim que tem que ser feito, cumprindo a obrigação, para que haja a liberdade do credor. Do tempo do pagamento. Esse eu acho que é um dos mais importantes de todos os tópicos para a gente verificar. 331. Salvo disposição legal, em contrário, não tendo sido ajustada a época para pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do inadimplemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Então vamos lá. Primeiro, se não for especificada data futura, é porque é a data presente, é a data do negócio. Então, a partir da celebração do negócio, ele já é execuível, já é exigível o cumprimento. Se for estabelecida data futura, a partir daquela data futura é que vai ser feito o pagamento na forma como foi estabelecido no contrato. Se por acaso a data estiver dependendo de evento futuro e incerto, que é exatamente as condições. Então, toda condição é evento futuro e incerto. Quando ocorre, ou seja, que é o implemento da condição, ocorre a condição, que é o evento futuro incerto, você, então, basta provar que o devedor sabia de que ocorreu o implemento para que ele possa incorrer em mora ou exigir o cumprimento da obrigação, tá? Assistirá ao direito 333. Ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcada neste código. Em que hipóteses?
Na falência do devedor, no concurso de credores, porque a pessoa vai ficar ou já está sem dinheiro, então você poderá cobrar e de alguma forma se habilitar na falência. Se os bens hipotecados ou penhorados forem penhorados em execução por outro credor, e aí você pode estar discutindo que, na verdade, na hora que ele fez aquela compra, aquela aquisição ou deu aquele bem como garantia, ele já não era mais aquela pessoa, pertencia a você, porque você tinha uma dívida vencida, ou uma dívida que vencia antes. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias de débito, fidejussórias ou reais, e se o devedor intimado se negar a reforçá-las. Bom, as garantias de pagamento fidejussórias são as garantias de... Peraí, como é que eu vou lembrar a palavra? Ai, caramba. De confiança, como a própria fiança, o aval. E as reais são aquelas que estão ligadas a bens. E as fidejussórias estão ligadas a pessoas. Então, pessoas garantem outras pessoas de pagamento na fidejussória e reais são bens que garantem o adimplemento da obrigação, tá? Bom, vou deixar o pagamento por consignação para um próximo vídeo nosso, depois eu falar sobre os tipos de pagamento, a gente vai falando sobre todos eles, e vou deixar para um próximo vídeo pra gente, tá bom? A gente se vê então numa próxima data, eu espero que todo mundo esteja bem, qualquer dúvida vocês escrevam aqui no Google Sala de Aula e a gente vai se falando, tá bom, pessoal? Ótima semana para todo mundo, um grande beijo para todos, saudades de vocês, espero que a gente possa se ver em breve. Tchau, tchau!